Pessoal, voltamos aqui então agora com o argumento principal, o argumento de um número complexo, que vem a ser um argumento, tá? Vamos considerar um número complexo z, né? Mesma coisa, seja z igual a mais bi com a e b pertencente aos reais, ok? Vamos considerar a representação gráfica de z no plano de Argand de Gauss. Então, dado um plano, temos aqui o eixo real, eixo imaginário, z, a, deixa eu colocar um pouquinho para cá, por causa do espaço, a e b. Então, m é o afixo de z, ou m é a imagem de z, no plano de Argand de Gauss. Ótimo. Nós já vimos na aula anterior que essa distância de m até a origem é o nosso ρ. O argumento, pessoal, o que seria o argumento? O argumento nada mais é, vamos ampliar um pouquinho aqui, do que o ângulo θ formado no sentido anti-horário a partir do eixo real até chegarmos no nosso módulo, ou seja, até tocar no segmento OM. É esse ângulo determinado pelo segmento OM, representado pelo módulo, que representa o módulo do número complexo, no sentido anti-horário do plano, tá? Dessa forma, sempre deve existir uma circunferência que contém... Nossa, deixa eu ver se vai dar certo. Ah, quase deu. Que contém... Deixa eu ver aqui de novo. Oxi. Aqui. Legal. Sempre vai existir uma circunferência que passa pelo ponto M, centrada na origem. Então, notem que essa circunferência, ela tem o centro em O, que é a origem, e passa pelo ponto M. Então, tá certo? Então, o que eu vou fazer para achar o argumento? O argumento, gente, é o ângulo θ. É esse aqui, ó. O que eu faço? Eu vou pegar esse triângulo, OM, posso chamar aqui de M', e nesse triângulo eu aplico no triângulo OM, M', eu posso aplicar um seno de θ, que seria B sobre ρ, ou um cosseno de θ, que seria A sobre ρ. Tanto faz. O ρ eu tenho como descobrir. Tá? O A e o B eu preciso dele para descobrir o ρ. Então, aplicando um seno e um cosseno, eu vou identificar qual a medida desse ângulo. O único cuidado que eu preciso tomar é o seguinte: às vezes o afixo está mais para cima, às vezes ele pode pertencer ao segundo quadrante. Então, minha referência é sempre o ângulo a partir do eixo real no sentido anti-horário. Então, por exemplo, se o nosso número complexo Z1 for da forma menos A mais BI, supondo o A positivo, né, com aquele menos ali, ele fica mesmo negativo, então eu teria como representação geométrica alguma coisa aqui do segundo quadrante, ó. Eixo real, eixo imaginário. Então eu teria o nosso afixo, por exemplo, menos A e B. Aqui. B. Tá?
Esse é o ponto N. N é um afixo do número, certo? Ah, mas como que eu faria para achar o argumento aqui nesse caso? Nesse caso, ó, aqui é o ρ, tá? O argumento é esse ângulo aqui, ó, pumba. Esse é o θ. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer o mesmo que eu fiz antes. A mesma coisa. Só que eu vou trabalhar nesse triângulo retângulo. Sempre a ideia será identificar um triângulo retângulo. Só que aí eu não vou achar um θ. Eu vou achar quem? Eu vou achar alfa primeiro. Nesse triângulo, eu aplico, ó, vou puxar aqui em cima, um seno de alfa, que é igual a B sobre ρ, ou o cosseno de alfa, que é igual a, vou pegar o valor positivo, sobre ρ. No livro, ele faz um processo diferente, hein? Ele aplica tanto o seno quanto o cosseno, só que aí ele fica trabalhando com valor positivo e negativo e identifica o ângulo pelo quadrante. Eu não gosto porque eu acho muito mais trabalhoso. Se o ângulo estiver, se o afixo estiver no segundo quadrante, monto esse triângulo. Tá? Ah, mas e se ele tivesse, por exemplo, no terceiro quadrante? Gente, mesma coisa, vou colocar mais para cá. Ó. Z igual a A mais BI, vamos supor que ele pertence aqui ó, ao terceiro quadrante, então eu teria o A e o B negativos, tá? Então assim, ó, eu utilizaria quem? Eixo real, eixo imaginário, ó, menos A, menos B, tá? O A e B são negativos. Posso até colocar aqui como Z igual a menos A menos BI, só para vocês não confundirem, porque eu disse que o número está no terceiro quadrante, então não tem problema, tudo bem. Ó, esse é o ρ, mesmo esquema. Tá? E aí, o que eu uso, gente? Eu uso esse triângulo aqui, ó. Só que o θ, pessoal, é tudo isso. Ah, deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Depois que eu achar o alfa, quem que seria o θ? Nesse caso aqui, o θ é 180 menos alfa. Lembrando que esse ângulo pode ser dado em radianos também. Ou π menos alfa. Tá? Então eu tiro alfa. Agora, olha nesse caso. Tudo isso é o θ. Mas quem que eu vou descobrir? Eu vou descobrir primeiro o ângulo alfa do triângulo. Tá? Como? Aplicando um seno de alfa, que é igual a B sobre ρ, ou um cosseno de alfa, que é A sobre ρ. Um dos dois. Ah, pode ser os dois? Pode. Precisa? Não. Porque com o seno, os ângulos devem ser notáveis, tá, gente? Se não for notável, eu preciso consultar tabela trigonométrica. Aí vai bater aqui. Vai depender do tipo de ângulo que eu tenho. Ok? Só que nesse caso, quem é θ? Θ é 180 mais alfa. Ou π mais alfa, se for em radianos. Tá? Ah, mas e se ele estiver no quarto quadrante? Se ele estiver no quarto quadrante, Z vai ter a forma A menos BI real imaginário. Tá? Então, aí teríamos, ó, quarto quadrante. Vou colocar ele mais ou menos aqui, ó. Uma. A, fazer um pouquinho maior, né? Menos B. Tá? Esse é o nosso ρ, normal. Aí tem duas formas, pessoal. O que eu prefiro? Eu prefiro pegar por aqui, ó. Nesse triângulo aqui, ó. Eu prefiro. Ah, posso pegar esse outro aqui? Pode. Mas eu prefiro associar sempre um triângulo que tenha um dos lados no eixo real. Ó, pode ver, ó. Eixo real, eixo real, eixo real. Dá para fazer em qualquer quadrante. Tá bom? Então, aí, o que eu vou fazer?
Eu vou pegar o ângulo alfa, que está aqui, e o nosso argumento, pessoal, é isso aqui, ó. Esse é o argumento θ. Aplico um seno de alfa, que é b sobre ρ. Não fico pensando se é positivo ou negativo, ou um cosseno alfa, que é a sobre ρ. Tá? Achei alfa, θ é o quê? 360 menos alfa. Ou θ é π menos alfa. Beleza? Todos esses argumentos estão sempre... todos esses pontos, os afixos, as imagens, estarão sempre sobre uma circunferência. Tá? Então, independentemente do raio dela, o raio dessa circunferência será sempre o ρ, o valor de ρ. Tá? Então, deixa eu dar um exemplo para vocês. Um pequeno exemplo aqui. Temos o seguinte, ó. Determine o argumento principal, tá? Esses argumentos são sempre os principais. Porque o principal... deixa eu colocar essa observação. Ó, o argumento principal... θ principal, deixa eu colocar aqui de z, né? De um número complexo z, será sempre θ, que é um número compreendido entre 0 e 2π. Tá? Então, esse é o argumento principal de z. Beleza, gente? O ângulo determinado você encontra o afixo, traça a distância do afixo à origem do plano. O argumento é sempre esse ângulo determinado entre no sentido anti-horário, a partir do eixo real, até atingir o segmento correspondente à distância do afixo à origem do plano. Beleza? Então, ó, só um exemplo aqui para a gente finalizar. O exemplo é, eu quero o argumento de z. Z, aqui nesse caso, é 4 raiz de 3 mais 4i. Como eu disse, sempre nós vamos trabalhar com números, com os argumentos representados por valores notáveis. Se não for notável, eu preciso de consulta na tabela trigonométrica, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu faço, eu vou achar o ρ. O ρ é o módulo de z, que é a raiz quadrada de 4 raiz de 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. Ou seja, 16 vezes 3 vai dar 48, mais 16, que é 64. Portanto, ρ é 8. Tá? Localizo no plano de Argand de Gauss. Não precisa colocar na proporção real. 4 raiz de 3. 4 raiz de 3 é a parte real. 4 é a parte imaginária. Ele está aqui. Então, M é o nosso afixo, tá? Então, M é a imagem de Z. Rho está aqui. Esse está simples. Esse é o argumento θ. Portanto, eu aplico no triângulo MO, M', mando um seno de θ. Aqui é único, no primeiro quadrante, sempre você descobre direto. É único, tá? Sendo θ cateto oposto, que é 4, sobre 8, que é o ρ. Ou seja, meio. Portanto, θ é 30. Tá? Nosso argumento, 30 graus. Simples. Beleza? Um outro exemplo, pessoal, só para sair ali do primeiro quadrante, tá? Eu vou pegar aqui Z igual
Z é igual a menos meio I. Mesmo esquema. Monto o plano. Acho o Rho primeiro. Eu gosto de achar o Rho primeiro. Mais fácil. Real, imaginário. O Rho é a raiz quadrada de meio ao quadrado mais meio ao quadrado. Ah, não tem que ser menos? Tem. Mas como vai ao quadrado, se eu não colocar, não vai dar na mesma, tá? Então, o Rho seria a raiz quadrada de 1/4 mais 1/4. Que daí é 2/4. Ou raiz de 2 sobre 2. Então, nós temos, olha, menos meio menos meio. Quando vocês perceberem que a parte real é igual à parte imaginária, independentemente do quadrante, pessoal, eu vou ter uma relação com um ângulo de 45 graus. Ó. Porque percebam que é diagonal de um quadrado. Parte real igual à parte imaginária, sempre vai acontecer isso. Esse é o nosso argumento θ. Tá? O alfa é só essa partezinha. É nítido que alfa aqui é 45 graus. Portanto, θ é 180 mais 45, 225. Beleza? Esse é o argumento principal. Pode ser dado em graus ou em radianos. É 5π sobre 4. Tanto faz. Então, tarefinha, pessoal, pouca coisa. Ó. Questão 59, página 294. O exercício 59 é o suficiente. Porque depois entra a forma trigonométrica de um número complexo ou forma polar. Tá? Aí a gente começa a trabalhar só na próxima semana. Esse, pessoal, é um capítulo bem longo. Eu vou parar por aqui, tá? Vamos ver aqui que eu vou refazer as divisões para não ficar muito apertado para vocês também, beleza? Beijo, gente. Até semana que vem. Falou!